nosso conteúdo de hoje vai ser desenho geométrico. A disciplina de desenho geométrico, ela contribui para o engenheiro ou para qualquer pessoa que mexa com obra na parte operacional. Quando você vai para a obra, não tem nenhum computador que vai fazer uma circunferência para você, não tem um computador que vai fazer uma reta e nem que vai traçar uma perpendicular. E o desenho geométrico, ele é uma ferramenta que a gente vai usar tanto no computador, no AutoCAD, no Revit, em qualquer programa que você for utilizar para projetar, como você pode fazer manualmente também. Então, o aprendizado da utilização dessa técnica, ela vai exigir um compasso. Meu compasso é de quadro, mas seria um compasso e um jogo de esquadros. Como é que eu sei que é um jogo de esquadros? Um jogo de esquadros, ele vai ter o cateto igual à hipotenusa. Então, o cateto do esquadro de 30 e 60 graus igual à hipotenusa do esquadro de 45 graus. Certo? Se vocês tiverem isso aqui, vocês têm um jogo de esquadros. Então, tem vários tamanhos de esquadros, são por numeração. É exigido que seja um jogo de esquadros? Não é exigido, mas facilita um pouco que você possa fazer paralelas, né? Só que no desenho geométrico, você não precisa fazer paralelas com as duas réguas. Você vai aprender a traçar paralelas com metodologias, com o próprio compasso. Porque na obra também, quando a gente direciona para a obra, nós não temos como levar dois esquadros e traçar paralelas, né? Se eu fizer isso aqui, ó, e for traçando retas, eu vou ter várias paralelas. Mas na obra também é um pouco difícil. Então, nós vamos aprender a utilizar o instrumental para traçar perpendiculares e para traçar paralelas, para traçar circunferências, para fazer concordâncias entre retas e curvas, entre curvas e curvas. Então, na obra, isso é de grande valia. Nós temos alguns instrumentos, em obras um pouco mais sofisticadas, nós temos instrumentos que fazem isso pela gente. Mas a maioria das obras que a gente faz, elas são rudimentares, são obras simplificadas, onde nós não temos instrumental de compasso. Se eu preciso fazer uma grande circunferência, como que eu vou fazer na obra? Então, nós vamos aprender a teoria, né, de desenho geométrico e vamos imaginar como que a gente pode aplicar isso na obra. É uma matéria prática, não é uma matéria teórica. Vamos começar com o traçado de perpendiculares. O primeiro exercício é traçar uma perpendicular a uma reta dada, R, por um ponto dado A. Então, se eu tenho isso aqui, uma reta, e eu quero, na obra eu posso considerar que isso é a parede, e eu preciso passar uma perpendicular nesse local aqui. Então, o instrumento que a gente vai utilizar, uma abertura qualquer, eu vou centrar o compasso no meu ponto A e vou traçar na minha reta dois pontos. Os pontos marcados são equidistantes ao ponto A. Nós vamos nomeá-los ponto 1 e ponto 2. Com a abertura do compasso igual ou superior à metade da distância entre eles, eu vou centrar o compasso em 1 e vou traçar o que eu chamo de peixinho. Eu centro em 2 e vou traçar o que eu chamo de peixinho. Esse ponto e esse ponto, ao ligá-los, eu terei a perpendicular à reta no ponto dado. Ok? Nós temos, dentro desse exercício, esse aqui é o que? Traçar uma perpendicular a uma reta R dada com ponto pertencente à reta. Esse segundo exercício já é traçar uma perpendicular
há uma reta R dada por um ponto externo à reta. O procedimento para a execução desse exercício é análogo ao primeiro, no sentido de que eu centrarei o meu compasso no ponto existente e traçarei 2 pontos na reta. Então, eu centro o meu compasso no ponto A e com abertura qualquer, eu vou traçar 2 pontos na reta R, que eu vou chamar de pontos 3 e ponto 4. Centrando o compasso em 3 e com abertura maior ou igual à metade, eu vou traçar em cima e vou traçar embaixo. Eu vou centro em 4, o mesmo procedimento. Traço em cima e traço embaixo. Nesse caso, eu tracei o peixinho completo para vocês verem o desenho, mas na verdade o que eu preciso é apenas dos 2 encontros. E na hora que eu ligo os 2 pontos, eu tenho uma reta. Então, aqui eu obtive um ângulo de 90 graus. Aqui também eu obtive um ângulo de 90 graus. Em ambos os casos, eu utilizei a mesma técnica. Porém, e se o ponto for pertencente à reta e estiver na sua extremidade? Então, a técnica que a gente utiliza também vai ser com compasso, mas é um pouco diferenciada. Nós vamos, com abertura qualquer, eu vou centrar. Aqui eu tenho uma reta R e a minha perpendicular tem que ser pelo ponto O. Eu vou centrar o meu compasso no ponto O, com abertura qualquer, traçar uma semicircunferência. É uma semicircunferência porque eu só preciso de uma parte dela. Eu vou traçar aqui e com a mesma abertura, aqui eu obtive o ponto 5. Com a mesma abertura, eu vou centrar o meu compasso no ponto 5 e vou clicar na minha circunferência. Obtive aqui o ponto 6. Centro o compasso com a mesma abertura no ponto 6 e vou clicar e achar o ponto 7. Que pontos são esses? São os pontos equidistantes ao ponto O. E aqui eu centro o meu compasso em 7 e traço. Eu só preciso traçar em cima. Eu posso traçar em cima e embaixo, mas eu só preciso traçar em cima, porque ele tem que sair paralelo com esse ponto O. Ao ligar, eu obtenho a reta que é perpendicular no ponto O. Ainda sobre perpendiculares, nós vamos ter o exercício D, que ele vai tratar da perpendicular no triângulo retângulo. Quando eu tenho o triângulo retângulo, nós temos a relação 3, 4 e 5, que é a relação dos 3 lados do triângulo. Então eu pego 3 unidades e marco as 3 unidades aqui. 3 unidades, eu que vou definir, é um tamanho qualquer. Eu vou marcar 4 unidades. A partir daqui, eu marco 4 unidades. E a partir daqui, eu marco 5 unidades. A partir do 3, aqui é o meu 3. Eu marco 5 unidades e encontro o vértice do meu triângulo. E aqui também é uma forma de eu traçar a perpendicular na extremidade da reta.
Então, se eu fizer um triângulo retângulo, eu vou obter, essa é só uma linha auxiliar, eu vou obter essa perpendicular. É uma outra forma de obter-se a perpendicular. Ok? Quanto às perpendiculares. Agora vocês podem fazer. As paralelas, elas são traçadas de formas próximas à forma de traçado da perpendicular. Nesse exercício, eu tenho uma reta e eu peço para que se trace uma paralela à reta R, passando pelo ponto A. Sempre o ponto, ele vai ser meu referencial. Então, a partir do ponto A, eu vou centrar o meu compasso no ponto A, com abertura maior que a distância dele até a reta. Eu centro o compasso em A e traço uma semicircunferência. Com a mesma abertura, eu obtive aqui o ponto 5. Eu centro o meu compasso no ponto 5 e com a mesma abertura eu traço uma semicircunferência. Centro o ponto em 5 e com a mesma abertura vou obter o ponto 6. E pego a distância de 6 até o ponto A e repito a partir do ponto 5 essa distância. Aqui eu obtenho a minha reta paralela. Ok? A segunda forma de trabalhar a paralela, ela pode ser por esse método. O método da perpendicular. O método da perpendicular, ele vai me dar a perpendicular da perpendicular, vai ser uma paralela. Então, eu vou traçar, a partir desse ponto, eu vou traçar uma perpendicular à reta dada. Obtenho os pontos 7 e 8. A partir do ponto 7 e 8, eu centro o compasso em 7 e com abertura qualquer traço o peixinho. E a partir do ponto 8, com abertura qualquer, eu traço o peixinho. Aqui eu só preciso dessa. Eu não preciso traçar o peixinho embaixo. E obtenho aqui uma paralela, uma perpendicular à reta R, passando pelo ponto A. Se eu fizer uma perpendicular a reta S, passando pelo ponto A, eu vou obter a minha paralela. Então, eu vou centrar o meu compasso em A, com abertura qualquer. Eu vou traçar dois pontos, só apertar o equipamento. Eu vou traçar dois pontos equidistantes a A, com abertura qualquer, maior que a metade. Eu vou centrar meu compasso. Aqui eu obtive o ponto 7 e 8, aqui eu vou obter os pontos 9 e 10. Eu centro o meu compasso em 9 e centro o meu compasso em 10 e traço. Aqui eu tenho a reta resposta ao meu exercício.
A perpendicular da perpendicular é uma paralela. Outra construção fundamental é o aprendizado de traçado da mediatriz. A mediatriz é a divisão de uma reta em duas partes iguais. As retas, elas são infinitas, porém, eu tenho segmentos de reta. Então, eu tenho um segmento de reta AB e quero traçar uma mediatriz de AB. Eu quero dividi-la em duas partes iguais. Então, eu centro o compasso em B com uma abertura qualquer maior que a metade, maior ou igual a metade. Eu vou traçar a minha semicircunferência. Com a mesma abertura, centrando o ponto em A, eu traço a outra semicircunferência, obtendo aqui a reta que vai dividir esse segmento de reta em duas partes iguais. Essa é a minha mediatriz. Ok.